Frente Cívica decidiu entregar no Parlamento uma lei para extinguir os contratos de parceria público-privadas rodoviárias. Estes contratos são hoje muito penosos para o Estado português, pelo que terá chegado o momento, de uma vez por todas, acabar com este tipo de mecanismo. No fundo, o que é uma parceria público-privada rodoviária? É um contrato inicial, ao abrigo do qual o Estado e os privados se comprometem a partilhar riscos e lucros num qualquer investimento. Razão pela qual, ao longo de muitos anos, o Estado decidiu contratar parcerias público-privadas com o argumento de que não tinha dinheiro para fazer um conjunto de investimentos, nomeadamente ao nível das autoestradas. Acontece, porém, que ao longo do tempo se verificou que estes contratos foram verdadeiramente ruinosos. Ruinosos porquê? Porque, em primeiro lugar, os riscos não foram partilhados e as receitas, muito menos. Efetivamente, os riscos ficaram todos do lado do Estado e as receitas ficaram todas do lado do privado. E assim, ao longo dos anos, as parcerias público-privadas têm permitido aos concessionários rentabilidades milionárias que têm vindo a onerar os vários orçamentos de Estado. As rendas são milionárias, as taxas internas de rentabilidade do negócio para os privados são da ordem dos 14%, 15%, 16%, 18% e 20%, e naturalmente isto penaliza muito o orçamento do Estado. Para além do mais, as PPPs são também ruinosas no plano económico, porque todos os anos o Estado tem vindo a realizar acordos ditos para reequilíbrio financeiro, que mais não são do que formas de, mais uma vez, o Estado canalizar mais recursos para os privados. Por último, as PPPs são ruinosas porque sempre que há uma redução de sinistralidade, ou seja, uma redução de acidentes nas autoestradas, o Estado compensa em muito os privados, enquanto que, por outro lado, os privados, quando há um reforço da sinistralidade, pagam multas muito pequenas. Por isso, as PPPs são ruinosas por estas três razões, a principal das quais é o facto de haver taxas milionárias, taxas de rentabilidade inconcebíveis. E por isso, em 21 parcerias público-privadas em todo o país, os concessionários usufruem de dezenas de milhões de euros todos os anos, que no total representam, por exemplo, em 2018, cerca de 1.500 milhões de euros. Acresce a tudo isto que as parcerias público-privadas são ilegais. São ilegais porque muitos dos contratos dispõem de anexos completamente confidenciais. Há mesmo contratos em que há mais anexos confidenciais do que anexos conhecidos, e são justamente os anexos que referem qual é a rentabilidade em cada um dos casos. Ou seja, quando as rentabilidades são conhecidas, são desastrosas e caríssimas, quando não são conhecidas, é de prever que sejam ainda pior. E, como sabemos, o Estado não pode ter anexos confidenciais no que diz respeito a pagamentos em contratos feitos entre o Estado e privados. E, por isso, os contratos são claramente ilegais. São, além do mais, ilegais porque, na sua grande maioria, os contratos de parceria público-privada não cumprem, não respeitam a lei do enquadramento orçamental, na medida em que, quando foram celebrados, não foram previstos os custos que cada um dos contratos refletem no orçamento de Estado dos anos posteriores. E, por isso, não cumprindo a lei de enquadramento orçamental, são também ilegais. Acresce ainda que as parcerias público-privadas rodoviárias são ilegais porque não cumprem também algo que é fundamental, que é a existência de um comparador público que, como o nome diz, é um instrumento legal que, sempre que se realiza uma parceria público-privada, deve ser feita a comparação entre o modelo de parceria público-privada e o modelo tradicional de investimento do Estado, os chamados PIDACs. Acontece que as parcerias público-privadas, com anexos confidenciais, não cumprindo a lei do enquadramento orçamental e não tendo comparador público, são, obviamente, completamente ilegais. Ora bem, com as parcerias ruinosas, sob o ponto de vista económico, com as parcerias ilegais, convém, de uma vez por todas, acabar com este negócio que é ruinoso para o Estado português. Como é que nos propomos nós hoje acabar com os contratos de parcerias público-privadas rodoviárias? Muito simplesmente fazendo a avaliação de qual é hoje o valor patrimonial atualizado das PPPs rodoviárias e ver quanto é que o Estado deve pagar em função desse valor. E mesmo isso leva-nos à conclusão que elas têm que ser extintas já. Isto porquê? Porque o valor atualizado das parcerias público-privadas é de 5,5 mil milhões de euros. E o Estado português prevê pagar nos últimos 20 anos, por 5,5 mil milhões,
18 mil milhões. Ora seja, eu vou repetir, o Estado português prevê pagar por 5,5 mil milhões do valor de um ativo atualizado, 18 mil milhões, o que é verdadeiramente suicida sob o ponto de vista das finanças públicas. Então o que deveria acontecer, em vez de pagar 5,5 mil milhões, o Estado deveria financiar-se, resgatar o negócio, extinguir os contratos de parceria público-privadas, indemnizando os concessionários nos termos da lei e nos termos de um valor justo, e libertar-se de vez destes contratos. Se o fizesse com os valores atualizados de 5,5 mil milhões, que são valores que são calculados pelo Eurostat, pelo Organismo de Estatística da União Europeia. Se o fizesse a taxas de juros adequadas, estes 5,5 mil milhões deveriam representar nos próximos 20 anos cerca de 7 mil milhões e jamais 18 mil milhões. Ou seja, o Estado português, se fizer hoje o negócio que se impõe, que é extinguir os contratos de parceria público-privadas, terá que pagar por todo este património, indemnizando os privados, cerca de 7 mil milhões em 20 anos e já mais de 18 mil milhões. É evidente que isto traz uma poupança de 11 mil milhões de euros para o povo português. 11 mil milhões de euros são, como todos sabemos, muito dinheiro, mas é algo que permite, só por termos de comparação, é mais do que o orçamento da saúde durante um ano, é mais do que o orçamento da educação durante um ano. Dá para fazer 40 hospitais, se quisermos, dá para pagar imensas coisas, dá para reduzir o IVA da eletricidade de 23% para 6%. Enfim, é dinheiro que é muito necessário para ser utilizado em muitas outras atividades que o Estado tem que ocorrer. É dinheiro que é necessário, desde logo, para reduzir ou acabar mesmo com aquelas portagens nas zonas em que elas são muito mais injustas, e é dinheiro que, sobretudo, deve reverter em favor do povo português e não em favor de um conjunto de grupos económicos que têm beneficiado destes negócios verdadeiramente ruinosos, ilegais e, como digo, verdadeiramente suicidas para as finanças públicas. Pelo que nos propomos agora apresentar muito em breve uma iniciativa legislativa de cidadãos no Parlamento Português, cujo objetivo é apresentar um projeto de lei que extingue os contratos de parceria público-privadas, que é aquilo que se impõe hoje em Portugal e que deve ser feito de imediato, porque se algo semelhante tivesse sido feito em 2011, quando esteve em Portugal a Troika, hoje as parcerias público-privadas já estariam todas pagas e hoje, por hoje, no Orçamento de Estado estaríamos a gastar com esta despesa zero e não os 1.500 milhões de euros que vamos pagar em 2018, quantia equivalente em 2019 e assim sucessivamente, até por fazer os tais 18 mil milhões. Quando entregarmos a lei no Parlamento, quando, com o suporte das 20 mil assinaturas de subscritores desta legislação, apresentarmos a lei no Parlamento e esperamos que depois os senhores deputados, em consciência, cada um na sua própria consciência, decida de que lado quer estar. Se vai estar do lado do povo português, se vai estar do lado do Estado, que quer poupar 11 mil milhões de euros, que são muito úteis para muitas outras atividades, ou se vai, mais uma vez, de uma forma inaceitável, do nosso ponto de vista, colocar-se do lado dos concessionários privados que tanto têm enriquecido com este negócio que é verdadeiramente ruinoso. Portanto, cabe-nos a todos, cabe-me a mim, cabe-nos a todos, cabe à Frente Cívica, cabe a cada um dos subscritores e a todos os apoiantes, de uma vez por todas, derrotar este tipo de contratos, derrotar os contratos de parceria público-privadas rodoviárias.